Boa noite, queridos, queridas. Boa noite, Diogo. Boa noite, Elaine. Boa noite, Matheus. Luiz. Pessoal que já entrou aí. Camila, boa noite. Boa noite, Emily. Gente, muito bom. Uma alegria inenarrável estar aqui com vocês novamente. Que bom que vocês lembraram e, né, atentaram para a mudança de horário. Fiquei, assim, preocupado de ter gente que vai chegar às 9, né? Mas que bom que vocês estão por aqui. Boa noite, Manuele. Boa noite, Mayumi. Muito bom, gente, ter vocês aqui novamente nas nossas quintas. Aliás, eu trouxe meu café. Se alguém tiver até trazido aí também. Lembraram de trazer? Aí sim, né? Não, café com barô, isso aí. Já tá decidido o nome dos encontros de quinta, né? Tá aí com o seu, né, Luiz? Perfeito, perfeito. Cada um com o seu café, para a gente passear aí por mais ideias matemáticas, passear um pouco pela história, né, da matemática e continuar nessa pegada, nessa jornada que a gente tem feito aqui de tentar lançar, né, um olhar diferente do que a gente já foi exposto, né, ao longo da nossa vida escolar, né, em relação à matemática. E o objetivo é esse, é a gente começar a olhar para a matemática com outros olhos, com olhos mais positivos, enxergando a matemática tal como ela é, né, uma ciência que é encantadora, e, e é isso aí, né, esse é o nosso objetivo aqui. E, bom, vocês estão vendo aí os slides direitinho? Tá tranquilo? Sim, né? Maravilha. O tema que a gente concordou, né, na semana passada que falaria hoje, e que vocês, né, apresentaram essa demanda, e eu acho que é um tema, assim, riquíssimo, muito interessante, a respeito dos vetores, né? Me digam, lá no ensino médio, vocês viram vetores ou não? Assim, não, vocês nunca ouviram falar de vetores na vida? Queria ouvir vocês um pouco. Assim, vocês já ouviram falar de vetores ou não? Nunca, só ouviram falar, mas não sabem o que está acontecendo. Mayumi está dizendo que no ensino médio só em física, né? Então, só na física, a Matheus está dizendo, a Camila está dizendo que no ensino médio não viu. Então, assim, alguns não viram, e os que viram só em física. Então, assim, claro, vetor, da forma como vocês foram, da forma como o conceito foi apresentado a vocês, é um conceito de matemática ou é um conceito de física? E que vocês pensam, né? Assim, com a visão que vocês têm, o Luiz está dizendo, ó, da física, né? Da física. Então, quer dizer, né, quando a gente se deparou com isso, foi lá nas aulas de física, então, claro, né, o conceito de vetor é um conceito da física. A gente vai desconstruir essa ideia hoje e vamos ver que, na verdade, o conceito de vetor, ele é puramente matemático, mas, claro, ele permeia, né, a física clássica, né, de maneira muito profunda, e, de fato, como a gente vai ver aqui hoje, houve, né, duas vertentes que cada uma, né, do seu ponto de vista, levou ao desenvolvimento do conceito de vetor. Uma delas, podemos dizer que puramente física, e a outra puramente matemática. Em algum momento, as duas se encontram, e é isso que a gente vai tentar deixar mais claro aqui para vocês. Ok? E, assim, como vocês já estão, né, já estão pegando já o jeitão da coisa, já estão bem, assim, espertos em relação
a eventos históricos e quando que tal pessoa apareceu na história e tudo mais. Que vocês acham? Vetor é um conceito antigo ou é um conceito novo? O que você acha? Lembra que, né, mais ou menos quais são os nossos parâmetros de antigo e novo, né? Algo que tem, sei lá, 200 anos de história é super novo para a gente, né? Antigo é a coisa que tem milênios de história. E vetor, o que vocês acham? Se você tivesse que dar um chute, vetor é um conceito novo ou um conceito antigo? Elaine está dizendo que acha que é novo. Alguém acha que é antigo? Camila acha que é antigo. Né? Matheus também acha que é meio novo. Né? E aí, né? O conceito é... A Emily também está achando que é novo. Mas, e aí? Será que é novo ou será que é antigo? Eu fiz a mesma pergunta semana passada, quando a gente falou de matrizes, né? E vocês se lembram qual foi a minha resposta? Minha resposta foi algo assim, olha, se a gente for falar do momento em que o nome matriz apareceu, quando o conceito de matriz se consolidou, aí é muito novo. Agora, se a gente for olhar para as raízes do conceito, aí ele é super antigo. Né? Vocês se lembram disso? E essa foi a, a resposta, né? Lá no caso das matrizes. Pois é, a resposta nesse caso é exatamente a mesma. Se eu estiver falando sobre o momento em que surgiu a palavra vetor, né, a ideia, a definição de vetor tal como nós entendemos hoje, aí é super novo. Em torno de menos de 200 anos, na verdade, uns 180 anos, por aí. Agora, se a gente for fazer a mesma história, né, se eu for olhar o que está nas raízes do conceito de vetor, o que o conceito de vetor de fato abraça, né, aí a gente vai cair lá atrás de novo. Né? A gente vai cair lá na antiguidade, mais ou menos no mesmo período, inclusive, que caiu as raízes do conceito de matriz. Não a mesma coisa, tá? Assim, a história dos vetores, ela segue um curso bastante paralelo, né, à história do conceito de matriz, embora esses dois conceitos eles vão se abraçar lá no fim. Eu quero, no final aqui do nosso encontro, mostrar como que matrizes e vetores se encontram, né? Então o que a gente vai fazer aqui agora é fazer um passeio, literalmente um passeio, né? Eu montei meio que um museu virtual aqui para vocês, e a gente vai passear por esse museu, será um museu da história dos vetores, né, digamos assim. E quando é que essa história, então, começa? Essa história começa, muito provavelmente, embora não seja, assim, certo, mas, assim, há algumas evidências, né, mas, assim, não existem comprovação, né, arqueológica disso, mas há evidências de que as raízes do conceito de vetor começaram com esse camarada aqui, Aristóteles. Vocês já ouviram falar bastante de Aristóteles, né? É um nome com o qual vocês estão familiarizados, sim ou não? Me digam, Aristóteles era matemático ou Aristóteles era filósofo? Ou físico? O que é Aristóteles? Ou astrônomo? O que Aristóteles era? Vocês sabem? Quando vocês se depararam com o nome, o Matheus já está dizendo ali, tudo. Pois é, Matheus, não está errado, não está, né? Tudo isso, está dizendo a Camila. Exatamente, gente, tudo isso, né? Inclusive numa época em que essa distinção não era feita, né? Essa distinção ela é posterior. Filosofia era meio que sinônimo de ciência, né? Então, o filósofo, ele estudava matemática, ele estudava física, né? Ele estudava política, ele estudava ética, né? O filósofo era tudo isso, tudo junto, né? Tudo junto e misturado. E Aristóteles, com Aristóteles não era diferente. Por exemplo, a, a matemática, as ideias matemáticas, elas estão inteiramente estruturadas na estrutura lógica que foi estabelecida por Aristóteles. Né?
já vinha sendo, né, de certa forma, configurada pelos primeiros filósofos, mas foi Aristóteles que, através da obra que ele deixou, né, dos livros que ele deixou, os quais a gente tem acesso até hoje, né, assim, praticamente lançou, né, estruturou o que nós chamamos hoje de a lógica aristotélica. É a forma de desenvolvermos as ideias matemáticas. E funciona mais ou menos assim: a gente aceita um certo grupo de verdades, que a gente assume como verdades, e a partir dessas verdades, usando argumentos lógicos, né, argumentos que são válidos do ponto de vista lógico, a gente vai obtendo resultados que se seguem a partir dessas verdades pré-estabelecidas, né? São chamados teoremas. Então, quando a gente prova um teorema na matemática, a gente, na verdade, está a partir de resultados pré-estabelecidos, de verdades pré-estabelecidas e sequência de passos lógicos, a gente deduz certas conclusões, que nós chamamos de teoremas, né? Teoremas, às vezes vai ganhar nome de lema, né, proposição. Acho que deu certo agora do Marcelo entrar. Que bom, fico feliz. Marcelo, dá um oi aí para saber se deu tudo certo agora. Deu certo? Maravilha, perfeito. E então, imagina, oxe, que isso. Fico feliz que tenha dado certo. E então, a partir então, né, dessa sequência de passos lógicos é que a gente constrói as ideias, os resultados em matemática, né? Tudo baseado naquilo que foi estruturado por Aristóteles. E, e assim, como eu falei, embora não há evidências disso, é possível que foi Aristóteles quem pela primeira vez destacou algo que é possível que alguns de vocês já tenham ouvido falar, outros talvez não, algo chamado regra do paralelogramo. Vocês já ouviram falar de regra do paralelogramo? Alguém já ouviu essa expressão? A Mayumi disse que sim, o Matheus também. Viram isso no ensino médio? Sim? Uau, legal, legal. Regra do paralelogramo, né? Eu vou até aqui dar um tempo aqui no nosso tour aqui, pelo Museu Virtual dos Vetores, e vou parar aqui de compartilhar com vocês, só porque eu quero que vocês vejam aqui, quero que vocês vejam aqui, vocês estão conseguindo enxergar a minha lousa aqui? Estão enxergando bem? Tranquilo? Beleza. Então, ok. Aqui nesse desenho aqui em cima, eu tentei ilustrar para vocês, né? Aqueles que já viram provavelmente vão reconhecer bem isso daqui. E para quem não viu, eu vou ilustrar aqui em que consiste a chamada regra do paralelogramo, da qual possivelmente Aristóteles tenha sido o primeiro a observá-la e a destacá-la, né? Ela diz o seguinte: imagina que a gente tenha duas flechinhas, né? Essas duas flechinhas em azul que eu desenhei aqui, tá bom? Então a gente tem essas duas flechinhas em azul, e suponha que a gente queira somar essas duas flechinhas. Mas como assim, né? Faz sentido somar flechinhas, né? A princípio, parece que não faz muito sentido, né? Mas a gente consegue enxergar sentido nessa soma, entre aspas, de flechinhas, se a gente imaginar algo desse tipo. Imagine que bem aqui, ó, na junção das duas flechinhas azuis aqui, esteja uma bolinha de gude. Vocês sabem o que é bolinha de gude? É assim que vocês chamam? Isso é muito regional, né? Tem lugar que chama de, sei lá, burquinha, ou, né? Mas vocês sabem o que eu estou falando, né? Aquelas bolinhas de vidro, né? Que crianças, né? Na minha época, pelo menos, era comum a gente, infância, né? Pô, infância, cara. Joguei muita bolinha de gude. E saudades, nossa, essa hora bate uma nostalgia que é, pois é. Imagina que tem uma bolinha de gude aqui, certo? E imaginem também que a gente tem outras duas bolinhas de gude que a gente vai lançar em direção a essa que está aqui,
de modo que a primeira que a gente vai lançar, ela caminha nessa direção aqui, ó. Ou seja, a gente tá... Então, tem uma bolinha aqui, ó. Tem uma bolinha aqui. E a gente vai lançar a primeira bolinha de gude assim, ó. Ela vai vir aqui nessa mesma direção, tá bom? E nesse mesmo sentido. Então, ela tá vindo daqui para lá. Tá certo? Nesse sentido, o tamanho dessa, dessa setinha aqui indica, digamos, a velocidade que essa bolinha que está vindo aqui, o quão rápido essa bolinha está vindo. Então, por exemplo, como essa flechinha é ligeiramente menor do que essa, digamos que a bolinha que está vindo nessa direção, eu vou lançar duas. Então, uma daqui e outra daqui. A bolinha que está vindo nessa direção aqui, ela foi lançada com uma intensidade um pouco maior do que essa daqui. E as duas são lançadas de tal forma que elas vão atingir essa bolinha aqui ao mesmo tempo. Entenderam qual que é a ideia? Porque quando a gente joga a bolinha de gude, essa que é a ideia, né? Você pega uma bolinha, joga e faz ela atingir a outra, né? É assim que a gente jogava, né? Bolinha de gude. A ideia aqui é a gente vai jogar duas bolinhas ao mesmo tempo, assim, cada uma delas seguindo essas direções e com essa intensidade que está sendo representada ali, e elas vão atingir essa bolinha que está na junção aqui ao mesmo tempo. E aí a pergunta é, qual será a direção que essa bolinha que foi atingida por essas duas vai seguir, né? E aí é um experimento que a gente pode fazer, né, em casa. Se você tiver bolinhas de gude aí, 3 bolinhas de gude aí, você faz esse experimento na sua casa, né? Qual é a direção que essa bolinha, ela vai sofrer um impacto dessas duas, né? Ela vai sofrer um impacto dessas duas. Assim, antes disso, né? Se ela sofresse um impacto apenas dessa que vem nessa direção, vocês concordam que ela se deslocaria na mesma direção? Se ela sofresse um impacto apenas dessa daqui, o deslocamento dela, vocês concordam que seria nessa direção aqui? Sim ou não? O que vocês me dizem? Concordam, né? Agora, se ela fosse atingida somente por essa que vem nessa direção aqui, concordam que o deslocamento dela seria nessa direção também? Né? Ó, se eu estou jogando uma bolinha só, a direção que eu dei a ela ali é que vai atingir, né? Eu estou usando o exemplo da bolinha de gude, poderia ser, por exemplo, bilhar. Só que o problema do bilhar é que a bolinha é maior. Então, eu posso, por exemplo, atingir a bolinha, atingir essa bola aqui, pegando meio que no cantinho dela, né? Aquelas jogadas de mestre do bilhar, né? Que você pega no cantinho e ela vai para outra direção, né? A bolinha de gude já é mais difícil fazer isso porque ela é pequenininha. Então, em geral, a gente vai fazer, a bolinha vai bater mais ou menos que, como no centro, né? E aí, o deslocamento dela é na mesma direção. Gente, tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar a ideia aqui? Beleza. Então, se fosse atingida por uma só, era isso que ia acontecer, né? É bem evidente, é bem intuitivo isso. Agora, a pergunta é, se as duas atingem ao mesmo tempo, qual será a direção? Né? A resposta é dada pelo que chamamos de regra do paralelogramo. É o que a gente está vendo ali. Se ela foi atingida ao mesmo tempo pela bolinha que veio nessa direção e pela que veio nessa direção, com essas intensidades, então ela se deslocará nessa direção aqui. E o deslocamento dela será com essa intensidade. A extremidade dessa flechinha vermelha será a posição, digamos assim, onde essa bolinha vai parar. Claro, aqui, né, desconsiderando atrito, aquela coisa toda que vocês sabem como funciona na física, né? Você desconsidera tudo, né? Você faz de conta que tudo é muito lindo, né? Que não existe atrito, que todo mundo é feliz, né? Você assume tudo, assim, que o mundo é perfeito, né? E aí tudo funciona, né? Agora, então, nesse sentido, a gente diz que, olha, essa bolinha aqui, ela foi atingida, digamos assim, ela sofreu a ação de duas forças, né? E essas duas forças, quando combinadas, deram numa resultante. Essa resultante é entendida, nesse sentido, como se fosse a soma dessas duas. Então, é como se, a hora que eu somo essa força que foi aplicada na bolinha com essa outra força que foi aplicada na bolinha,
houve uma força resultante, um somatório dessas duas forças. Essas duas forças se somaram e o resultado foi essa força, entre aspas, representada por essa setinha em vermelho aí. Isso é o que chamamos de regra do paralogramo. Aliás, quando a gente olha para esse desenho, fica evidente aí para vocês por que esse nome? Regra do paralelogramo? Fica ou não? Tá? Olhando assim para esse desenho, fica evidente, não fica? Eu até fiz aqui, né, um pontilhadinho assim, para a gente ver que se eu quero somar, né, então nesse sentido todo aí que eu coloquei, se eu quero somar essa flechinha com essa flechinha, eu construo um paralelogramo, ou seja, é como se eu repetisse essa flechinha né, no mesmo tamanho, mesma inclinação aqui, lá em cima a mesma coisa, e aí eu construo um paralelogramo. A soma vai ser dada por essa diagonal aí do paralelogramo, né? Só para constar, né? Porque o paralelogramo ele tem duas diagonais. Essa diagonal aqui fornece a soma dessas duas flechinhas. Essa outra diagonal forneceria a diferença entre elas, né? Só para aproveitar e já colocar dentro desse contexto. Ok? Ficou claro aí para todo mundo o que é regra do paralelogramo? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. E então, vamos voltar lá para nosso museu virtual, né? Então, passamos pelo primeiro quadro aqui, vou botar em tela cheia, fica mais bonitinho, né? Passamos pelo primeiro quadro aqui de Aristóteles, que, como eu falei, possivelmente foi Aristóteles quem observou essa regra pela primeira vez. Não há evidências históricas suficientes para a gente afirmar isso, mas é muito possível. Agora, isso sim, com certeza, esse camarada Herão de Alexandria, né, viveu ali no século I depois de Cristo, ele escreveu um livro, né, o livro é chamado de Mecânica de Herão, né, conhecido como Mecânica de Herão, e nesse livro ele apresenta a regra do paralelogramo. Então, assim, com o trabalho de Herão, a gente tem sim a confirmação arqueológica, histórica, de que a regra do paralelogramo é conhecida desde muito tempo, né? E, aliás, ela é tão intuitiva que, por essa razão mesmo, é difícil de precisar, assim, qual foi a origem dela, né? Existem, assim, essa possibilidade, como eu falei, de que Aristóteles tenha apresentado essa regra, mas não sabemos se de fato ele fez isso, não sabemos se antes dele já era conhecida, de tão intuitiva que ela é, né? Assim, pelo que nós conhecemos a respeito dos vetores, eu acho que fica assim, posso assumir que fica bastante evidente que é aí, se isso é a primeira coisa que a gente vai observar relacionada a esse conceito, vocês conseguem enxergar, assim, como isso tem relação com a ideia que vocês têm de vetor? Aliás, né, não perguntei, né, mas qual é a ideia que vocês têm de vetor? O que é vetor? Né? Se eu perguntasse assim, né, a partir do que vocês aprenderam lá, o vetor, o que vocês me responderiam? O Matheus está dizendo, ó, uma força, né, um sentido. Legal. A Elaine disse assim, ó, é um segmento orientado. E aí, Elaine, segmento orientado, isso, assim, se eu fosse representar geometricamente, não é outra coisa senão essas flechinhas, né? Então, indica o sentido e direção de uma força, tá dizendo a Mayumi. Legal, gente. Vocês têm uma ideia muito precisa, assim, do que é vetor. Eu me lembro, assim, como se fosse hoje, segundo ano do ensino médio, eu já estava tendo aula de física há 2 anos com a mesma professora, e ela falava ali daquelas ideias, eu não entendia quase nada, e no meio de tudo, e ela escrevia um monte de coisa, e aparecia o tempo todo essa coisa do vetor, e vetorial, não sei o quê, e, e aí um dia eu falei, pô, eu não faço ideia do que seja esse tal de vetor, né? E eu perguntei para ela,
E aí, me lembro até hoje, assim, do começo da resposta, a única coisa que eu me lembro. E o começo da resposta dela foi assim, eu perguntei, né, professora, mas o que é vetor? E aí ela me disse assim, não, imagine essa sala, né? E aí depois eu me perdi, assim, depois do imagine essa sala eu já não consegui acompanhar. E, enfim, saí do ensino médio sem saber o que era vetor, sem conseguir, assim, ter ideia daquilo. E isso foi ficar mais claro só mais tarde. A Camila está dizendo que viu pouco sobre, mas a ideia que ela tem é sobre direção e sentido. Legal. Agora, todas essas ideias que vocês apresentaram, elas têm um apelo muito forte, se eu olhar do ponto de vista geométrico, com flechinhas, não tem? Não é uma coisa meio assim, você pensa em vetor, na cabeça, a imagem mental que a gente forma é a de uma flechinha. Sim ou não? É de uma flechinha, né? E, e, e assim, então, assim, tendo essa noção do que a gente, do que seria esse tal de vetor, né? É natural que, olha, então, a ideia que foi a precursora desse conceito foi justamente isso daqui. Então, a regra do paralelogramo, ela surgiu muito tempo antes de que soubéssemos ou de que tivéssemos ideia de um conceito chamado de vetor. Né? Foi muito antes disso. E, de fato, é com essa regra do paralelogramo que a história começa. Né? Tanto é que, se a gente continuar aqui no nosso tour virtual aqui, a gente vai encontrar, agora saltando lá para o século XVII, esse sujeito, né, já bastante conhecido nosso, né, uma das mentes mais brilhantes que a humanidade já viu, Isaac Newton. Isaac Newton, Isaac Newton foi matemático ou foi físico? O que vocês acham? Como é que vocês enxergam Newton? Ele é matemático ou ele é físico? O Matheus já colocou ali, matemático, físico, astrônomo, né, Camila, as duas coisas. Pois é, essa galera, eles eram tudo, né? Mayumi tem uma dúvida. Manda, Mayumi. Filósofo natural, exato. Aí você foi longe, Pedro. Né? Filósofo natural é o termo que, assim, podemos dizer assim, os primeiros físicos eram chamados exatamente assim, né? Eram os filósofos naturais. Os pré-socráticos que se dedicaram ao estudo da physis, né? Do mundo físico, da natureza e tal, eram chamados de filósofos naturais. E com certeza Newton era um desses. Mayumi conseguiu. Ah, beleza. Disse que a regra do paralelogramo veio antes da ideia de vetores. Exatamente, Mayumi. Pois é, né? É porque assim, a nossa mente ela já está tão associada a, assim, ela já tem essa imagem mental. Sim, parece que ela existiu, quer dizer, existiu o vetor e depois a regra do paralelogramo, né? Mas é porque a gente já tem uma imagem mental sobre o conceito de vetor que já está assim estagnada na nossa mente. Só que essa imagem, ela é fruto do nosso processo educacional, né? Ela foi empregada lá. Só que esse conceito, ele só foi aparecer, o conceito de vetor só foi aparecer na história no século XIX, como a gente vai ver aqui daqui a pouco. Mas a regra do paralelogramo já existia antes, né? Digamos que assim, né? Esse desenho já era sabido, só que esses objetos não eram entendidos como vetores, né? Isso aqui era entendido como, sei lá, força, né? Como soma de forças, coisas assim, né? Mas o conceito de vetor não existia. Não sei se ficou assim, mais claro, né? Mas eu entendo o seu questionamento e ele é fruto justamente disso que eu estou te falando. A gente já tem essa imagem impregnada, né? Se a gente estivesse vivendo antes de que o conceito de vetor tivesse existido, a gente conseguiria ter uma noção melhor, porque a gente conseguiria entender essa ideia, só como o conceito de vetor não existe,
essa dúvida não apareceria, entendeu? É porque a gente tem que fazer essa remontagem histórica. E aí, quando a gente faz essa remontagem histórica, a gente não tem como mudar o nosso olhar, né? A gente pode só tentar, assim, desconstruir algumas ideias para tentar enxergá-las sob uma ótica um pouco mais próxima do que foi, de fato, historicamente. Mas isso é um drama mesmo, assim, quando a gente quer olhar para a história, é um drama esse, porque a gente sempre olha para a história com os olhares modernos, com o olhar de tudo que foi acumulado até hoje. Então, de certa forma, um desafio para a gente percorrer esse caminho histórico e tentar utilizar dele para extrair, assim, nexos do conceito, para extrair aprendizados disso, passa muito por num primeiro momento, uma desconstrução dessas ideias, né? Que, aliás, é muito positivo. Quando a gente desconstrói essas ideias e vai tentando trabalhá-las seguindo esses nexos, esse fluxo histórico, a gente vai fazendo ela ganhar mais riqueza de nível de compreensão, do que de fato aquilo significou, né? Do que aquilo visava responder e coisas assim. Ok? Mas os filósofos eram mais gênios do que eu imaginava. Sim, eles foram brilhantes, né? Esse pessoal ali, que viveu ali nesses 5 séculos ali antes de Cristo, foram, assim, a contribuição que eles deram, assim, até hoje tem coisas que, assim, estão completamente embasadas no que foi feito nessa época. Por exemplo, a geometria que nós estudamos hoje, né, a geometria clássica, né, ela é exatamente a mesma que foi desenvolvida por Euclides lá no século III antes de Cristo, né? Assim, é uma coisa realmente impressionante, né? E, ok. Bom, mas como é que Isaac Newton entra nessa história, né? Newton, ele, dentre uma porção de coisas, escreveu um livro chamado de Principia Mathematica. E nesse livro, na verdade, o primeiro corolário, né, o primeiro resultado que ele enuncia nesse livro é precisamente a regra do paralelogramo. E por que a regra do paralelogramo é relevante para Newton? Ora, porque Newton, ele lidou o tempo inteiro, assim, o que mais ocupou, né, muita coisa ocupou Newton, na verdade, mas o que mais ocupou a mente de Newton foi questões relacionadas ao movimento, né? E aí, nesse sentido, a gente vai ver como a história do conceito de vetor, ela se confunde com a história do desenvolvimento do cálculo diferencial integral. Porque o cálculo diferencial integral, ele se desenvolve a partir da busca de respostas para questões relacionadas ao movimento. Movimento de planetas, movimento por exemplo, uma maçã que cai de uma árvore, enfim, movimentos dos mais variados tipos que a gente quer entender, que a gente gostaria de descrever matematicamente. E essas são preocupações muito importantes para Newton, e no seu livro ele lida com coisas relacionadas a movimento. E quando a gente fala de movimento, a gente está falando de entidades, de grandezas, né, de variáveis, e aí eu estou, né, me aproveitando aqui de uma linguagem que a gente foi estabelecendo aqui nas nossas lives lá atrás, quando a gente começou a falar do que era função, né, função enquanto linguagem do movimento, e o conceito de variável, né, passeamos também pela história do desenvolvimento do conceito de variável. Newton está trabalhando com tudo isso. Só que a questão é que Newton trabalha com certas variáveis, com certas grandezas, que apenas o número não é suficiente, não dá conta de descrever, né? Quando a gente fala, por exemplo, quando eu quero estudar distância, por exemplo, eu quero estudar um movimento do ponto de vista da distância percorrida pelo objeto em questão, né? Vocês concordam que para descrever uma distância basta um número? Vocês concordam que se eu disser, né, por exemplo, olha, eu caminhei ou eu corri essa manhã 5 quilômetros. Se eu disser isso para vocês, né, além de saberem que é mentira, obviamente, mas tem algo que fica a desejar na informação? Ou esse número é suficiente para dizer, o número mais a unidade medida, é suficiente para vocês terem uma ideia
do quanto eu corri essa manhã, ou do quanto eu não corri, no caso, né? Eu acabei não vendo aqui os comentários de vocês, eu vou ler, tá? É como tentar, o Matheus disse, é como tentar resolver um problema de hoje que amanhã será trivial. É exatamente isso, Matheus, só que antes de ser resolvido, ele é tudo menos trivial, né? Esse que é o negócio, né? E a Amanda falou assim, como com a ideia de vetores, seria pensar nisso, né? E imagina 100, né? Que é exatamente. 100 é mais desafiador ainda, né? A gente tá lá nas origens, lá no gênese dessas coisas, né? O Matheus está dizendo, é o suficiente. Quer dizer, se eu estou falando de distância, um número é suficiente para você ter uma ideia. Olha, 5 quilômetros, então tá, eu não preciso saber mais nada de distância. Ou se eu quiser falar sobre a massa, né? Massa de um objeto. Olha, esse objeto aqui, ele tem massa 5 quilos. Você precisa saber mais alguma coisa para ter informações sobre o quanto ele pesa? Ou esse número é suficiente? Concordam que o número é suficiente para descrever a massa? Né? Aqui eu estou falando de variáveis, eu estou falando de grandezas, né? Mas são grandezas de um tipo que um número é suficiente para a gente poder descrever aquela grandeza na sua totalidade, né? Agora, tem grandezas que não são assim, né? Por exemplo, se eu disser para vocês, olha, eu vou sair daqui agora, da posição onde eu estou, né? Eu vou sair daqui agora e vou me deslocar uma distância de 3 metros, tá bom? Eu vou sair daqui de onde eu estou agora e vou me deslocar uma distância de 3 metros. Pergunta, onde eu vou parar? Vocês conseguem responder essa pergunta? O número está dado. Percebam que o número está dado. Eu vou me deslocar 3 metros. Mas só o número é suficiente para você dizer onde eu vou parar depois de me deslocar 3 metros? Exatamente, Diogo. A única coisa que dá para dizer é que eu vou parar em algum lugar que fica a 3 metros de distância de onde eu estou. Mas não dá para dizer mais nada disso, né? O, o Matheus falou assim, eu posso dizer que vai ser 3 metros depois, mas não dá para dizer porque falta o quê? O Matheus até mencionou ali. Falta se dizer uma direção, né? Falta se dizer uma direção. Quer dizer, só dizer que você vai se deslocar 3 metros não é informação suficiente para a gente poder dizer em que posição você vai parar, né? Perfeito, Guilherme. Guilherme, há um círculo, né, de possibilidades. Ou seja, há uma infinidade de possibilidades, né? Eu estou no centro desse círculo. Eu sei que eu vou parar na borda desse círculo que tem raio 3 metros. Mas a posição não dá para saber, né? Mas, tá, mas eu queria saber, eu queria determinar a distância. Para que eu possa, determinar a distância não, determinar a posição, de fato, que eu vou parar. Eu preciso dar mais informações. Vocês concordam que eu preciso dar mais informações? Agora, se eu disser, por exemplo, que, tá, eu vou me deslocar 3 metros, mas eu vou me deslocar sobre esse eixo que passa aqui por mim, né, nessa direção aqui, ó. Aqui, mais ou menos a direção que o meu nariz aponta, tá? Eu vou me deslocar nesse eixo, certo? Imaginem, né, uma linha, né, passando bem aqui assim, paralela ao chão aqui do meu escritório, e mais ou menos na direção que o meu nariz aponta. E eu digo para vocês que eu vou me deslocar ao longo dessa linha, ao longo dessa reta. E agora, dá para dizer onde eu vou parar? Dá para dizer onde eu vou parar? Ainda tem duas possibilidades, né, Diogo? E como a Mayumi está dizendo, falta uma informação ainda. Porque para eu me deslocar sobre uma linha reta, eu tenho, como disse o Diogo, duas possibilidades. Essas duas possibilidades, a Mayumi bem destacou, é o que nós chamamos de sentido. Tá, se você está dizendo que vai se deslocar sobre essa linha reta, me diga também o sentido que você vai se deslocar, né?
Porque se eu tiver de posse do sentido, né, então se eu tiver o número, se eu tiver a intensidade do seu deslocamento, no caso 3 metros, se eu tiver a direção, ou seja, se eu souber qual é a linha reta sobre a qual você vai caminhar, e se eu souber qual é dos dois sentidos possíveis, qual é aquele que você vai escolher, aí sim eu poderei te dizer precisamente a posição que você vai parar. Então, a gente está falando aqui de uma grandeza, no caso seria a grandeza deslocamento, uma variável, né, relacionada a um problema, né, que é questão relacionada ao movimento, que para ser bem caracterizado, bem descrito e bem entendido, apenas o número não é suficiente. Então, nesse sentido, essa grandeza ela se distingue, por exemplo, da massa, ou, por exemplo, da distância, porque o número só não foi suficiente. O número apenas não deu conta de descrever. Né? Precisei, além do número, dizer qual era a direção. Direção é sinônimo de qual linha reta, sobre qual linha reta eu vou me deslocar. Né? E o sentido. Qual dos dois sentidos dessa linha reta você vai seguir. Né? Então, a gente precisou de três características fundamentais para descrever essa grandeza. Precisei do número, precisei da intensidade desse deslocamento, precisei da direção e precisei do sentido. Né? E Newton, ele trabalhava com essas grandezas o tempo todo. Né? Agora, olha só para essas flechinhas. Olhem bem para essas flechinhas. Essas flechinhas, elas têm intensidade? Elas guardam, de alguma forma, uma intensidade? Um número? Elas conseguem representar um número? O que vocês acham? Sim ou não? A flechinha, pensa nessa flechinha aqui. Ela representa um número? Ela consegue guardar em si, pensa no objeto geométrico, tá? A flechinha, ela consegue guardar em si um número? Vocês conseguem ver um número associado? Ó, o Guilherme está dizendo, dá para representar de acordo com o tamanho dela. Exatamente. Toda flechinha tem um tamanho. Ela pode ser menor, pode ser maior, né? Ela pode, por exemplo, essa daqui é menor do que essa, né? O Matheus está destacando bem, ó, lembra que você precisa ter uma unidade. Percebam que quando eu falei de massa, eu falei, ó, 5 quilos. Quando eu falei de distância, eu falei, 5 quilômetros. Quando eu falei de deslocamento, eu disse, ó, 3 metros. Perceberam que a unidade caminhou junto? Então, para você associar um número, o Matheus tem toda a razão. Desculpa, o Guilherme, né? Isso, na verdade o Matheus mesmo, que falou, né? Preciso pegar uma flecha como referência. Exatamente. Pegar essa referência, Matheus, é estabelecer qual é a minha unidade de medida. É dizer assim, olha, o meu 1 é desse tamanho. Quando eu escolho, por exemplo, a unidade de metro, eu digo qual é o tamanho que vale 1. Olha, 1 metro é esse tamanho aqui. E a gente estabelece esse tamanho. A gente decide quem é o 1. Uma vez que eu decido quem é o 1, uma vez que eu decidi quem é a unidade, agora aqui, qualquer outro tamanho pode ser representado a partir dessa unidade de medida. Né? Aqui é a mesma coisa também. Tendo uma unidade de medida, essa flechinha representa um número. Né? Que número ela representa? O número que dá o tamanho dela. E esse tamanho em relação à unidade de medida que for estabelecida. Tá claro isso? Todo mundo então concorda que flechinhas guardam em si um número? Elas representam, elas dão conta de representar um número através do seu tamanho? Então, que número representa essa flechinha? Exatamente esse tamanho aqui. Se eu considerar, por exemplo, a unidade de medida aqui como sendo centímetros, essa flechinha aqui, ela vai ser algo em torno de uns 20 centímetros, imagino eu, algo assim. Né? Beleza. Agora, essa flechinha, ela também consegue guardar a característica de direção? Ela carrega em si, na sua representação geométrica, na sua forma geométrica, ela carrega uma direção? Sim ou não? Sim, né? Por quê? Porque uma flechinha é, na verdade, um pedaço de uma reta. Né? Se uma flechinha é um pedaço de uma reta,
Então, a direção que ela guarda é a direção da reta que você obtém se você prolongar essa flechinha para os dois lados. Se eu prolongo essa flechinha infinitamente para lá e para cá, então, essa reta que eu obtenho assim é a direção representada por essa flechinha, certo? Então, a flechinha representa tamanho, tem um número, ela consegue representar um número, a flechinha consegue representar uma direção, e ela consegue representar um sentido. Percebam, gente, que eu só posso falar de sentido depois que eu estabeleci a direção. Não sei se isso está claro para vocês, mas enquanto eu não falei de direção, não faz, essa frase fica engraçada, mas não faz sentido falar de sentido. Espero que ela tenha ficado claro para vocês, mas para poder falar de sentido, eu tenho que antes estabelecer a direção, né? A flechinha já estabeleceu a direção. Tá claro para vocês, né, que qual é o sentido que ela, nessa direção que ela representa, qual é o sentido, ou como a gente consegue ter o sentido representado por ela. É tipo falar direção norte, né? Então, quando a gente fala o norte, né? Então você estabelece, né? O que é o norte, né? Suponha que o norte seja aqui, para onde eu estou olhando. Percebam que quando eu falo de norte, eu já estou falando tanto de direção quanto de sentido. Vocês conseguem perceber isso? Que o norte, ele já carrega as duas coisas? Porque a direção, ela seria a direção norte-sul, né? Então, norte-sul é a reta. A reta, ela começa lá no sul, termina lá no norte, né? Agora, quando eu digo, eu vou caminhar 1 quilômetro ao norte, em direção ao norte, perfeito, já dá para saber onde eu vou parar. Porque quando eu digo que é para o norte, eu já estou dizendo qual é a direção e qual é o sentido, certo? Então, de fato, Matheus, assim, dizer assim, ó, na direção norte é um pouco impreciso, né? Porque a direção é a direção norte-sul, né? O sentido é o norte, ok? Legal. Bom, agora, olha só, a gente percebeu que a flechinha consegue representar o número, a direção e o sentido. Essa grandeza de deslocamento que a gente analisou, né? A gente percebeu que, para descrevê-la bem, a gente precisa de número, de direção e de sentido. Ora, bolas, qual seria então uma representação bem adequada para uma variável que descreva deslocamento? Claro, a setinha. Porque a setinha consegue guardar em si todas as características que a grandeza de deslocamento possui. E assim como a grandeza de deslocamento, velocidade é da mesma forma, aceleração é da mesma forma, força é da mesma forma, até alguns mencionaram aqui, né? O que você pensa quando eu falo vetor? Teve gente que colocou aqui a força, né? Eu penso em força, porque de fato, força é uma entidade, é uma grandeza que para ser bem descrita, eu preciso dizer qual é a sua intensidade, quão intensa é a força, qual é a direção onde essa força está sendo aplicada e qual é o sentido, né? Preciso dessas três características. E hoje, né, na nossa linguagem moderna, a gente chama essas grandezas que precisam dessas três características para serem bem descritas de grandezas vetoriais. Esse nome é novo, né? Esse nome não foi utilizado por Newton. Aliás, Newton, ele estudou essas entidades vetoriais a vida inteira, mas ele nunca lidou com o conceito de vetor. O conceito de vetor não existia na cabeça de Newton. Existia essa consciência de que tem grandezas que precisam de intensidade, de direção e sentido para serem bem descritas. Mas o conceito de vetor em si, ele não chegou a desenvolver. Isso foi posterior. Ok? Legal. Então, é aqui que se encaixa Newton nessa história, né? Agora, se a gente quiser, assim, ver onde, de fato, assim, a gente vai ver o conceito de vetor nascendo, a gente vai, da forma como a gente entende hoje, a gente vai caminhar diretamente lá para o século XIX. Vizinho do século XVIII, mas de verdade,
no século XIX, que a gente vai ver a ideia de vetor florescer, né? E é interessante o caminho que ela utilizou para isso, o caminho que foi, né, seguido até chegarmos ao conceito de vetor. E aqui a gente meio que dá uma pausa nessa história que a gente contou até agora. E se vocês, né, acho que vocês devem ter percebido, até agora a história que eu contei, ela tá no contexto da física, né? É Newton que está estudando força, que está estudando velocidade, aceleração, e tudo isso né, grandeza vetorial e tal, então a ideia está lá, e regra do paralelogramo, né, não sei o quê. Isso tudo está lá no campo da física. Vocês concordam? Agora, a gente dá meio que uma pausa nessa história e a gente vai caminhar um pouquinho para a matemática, tá bom? Agora a gente vai ver como é que foi, dentro do contexto da matemática, que a ideia de vetor surgiu e apareceu, né? E a gente vai ver como foram caminhos bastante distintos. Foi, acho que há umas 2 lives atrás, que a gente falou sobre números complexos. Foi isso, né? Não sei se foi isso mesmo, né, Matheus? Não sei se todos aqui estavam na live sobre números complexos, ou se, quem não estava, se teve oportunidade de assistir, mas essa história, né, do vetor surgindo, do conceito de vetor, surgindo a partir da matemática, elas têm uma interseção muito grande com aquela história do desenvolvimento do número complexo, né, que vai acontecer nesse período aí, né, a ideia de número complexo, ela só se consolida no século XVIII, e aí tem figuras importantes, né, como Euler, por exemplo, que a gente destacou bastante quando falamos do surgimento da ideia de número complexo, né, e uma coisa que eu mencionei para vocês, viu, que número complexo, ele pode ser entendido do ponto de vista geométrico dessa forma, ó. Eu imagino um eixo, um conjunto de números reais aqui, né, representado por essa linha horizontal, e um outro conjunto de números reais aqui, representado por esse eixo vertical, mas nesse eixo é como se todos os números reais aparecessem multiplicados pelo número i, pela unidade imaginária, é aquela raiz de -1, né? E aí, a gente, né, o número complexo, né, como a gente viu, ele é qualquer número da forma z igual a mais b vezes i, né? A e b aqui são números reais. E esse número, ele tem, assim como os números reais têm uma representação geométrica através de uma linha reta, o número complexo, ele tem uma representação geométrica também, só que a representação geométrica de número complexo, ela é bidimensional. Isso porque, para descrever um número complexo, eu preciso de 2 números reais. Então, a gente representa número complexo assim, ó. É um pontinho nesse plano, onde A, que é chamado de parte real do número complexo, é a abscissa do ponto, e B, que é chamado de parte imaginária, né, desse número complexo, é a ordenada desse ponto, né? E aí, nesse sentido, o número complexo pode ser entendido ou como um ponto, como esse pontinho aí que eu representei, ou como um segmento orientado, né? Desse jeito, assim. A gente pode pensar no número complexo como sendo representado por esse segmentozinho aqui orientado, por essa flechinha, né? Então, essa é a representação geométrica que a gente tem para o número complexo. E foi assim, a partir dessa ideia, né, de representar geometricamente os números complexos, que essa coisa aqui do segmento, né, do segmento orientado, começou a ganhar espaço dentro da matemática. Percebam que aqui a flechinha representa um número, né? Não sei se ficou claro isso para vocês, mas a flechinha aqui, a flechinha em si representa um número. A questão é que esse número, ele não é real. Esse número é complexo.
né? Então, eu vou voltar aqui para... Vou voltar aqui para o nosso PowerPoint agora, para a gente continuar o tour por lá. E, então, é nesse sentido que a gente vai ver aparecendo caras como, por exemplo, Wessel, né? E, além de Wessel, a gente vai ter um outro matemático aqui, chamado Argan, matemático francês, matemático, na verdade, amador. Ele não era formado, não foi professor de universidade, mas deu contribuições interessantes para a matemática. E um nome que talvez vocês já estejam bem mais familiarizados, né? Carl Friedrich Gauss. Quem aqui já ouviu falar do nome Gauss? Me diz. Ouviram falar de Gauss? O grande também, né? Claro, né? Sempre que a gente for falar de Newton, de Leibniz, de Euler, de Gauss, né? Esses caras, assim, foram os grandes, né? Galileu e outros, né? A Camila está dizendo que já ouviu também, Marcelo também, a Mayumi também já ouviu falar. Então, esse nome já é mais conhecido, né? Provavelmente Wessel, Argan, esses nomes que eu mencionei antes, muito provavelmente vocês não ouviram falar. Mas esses caras tiveram todos eles contribuições enormes nesse sentido de desenvolver essa representação de número complexo no sentido bidimensional. Então, aquela ideia de número real, né, que era entendida apenas no sentido unidimensional, né, a ideia de número real é uma ideia unidimensional. É só né, uma reta que representa o número real. Quando a gente começa a abrir os horizontes para o número complexo, aí o número ele ganha uma representação geométrica bidimensional. Agora, o número ele passa a ser representado por duas dimensões e não apenas uma, né? É isso que acontece nesse momento aí, né? Aliás, Gauss, nesse sentido, ele teve uma contribuição enorme, gigantesca na história da matemática, porque ele foi Gauss quem provou o chamado teorema fundamental da álgebra. Vocês já ouviram essa expressão? Sabem do que se trata, teorema fundamental da álgebra? Não sei se vocês já ouviram mas não dizendo que nunca ouviu, né? O que diz o teorema fundamental da álgebra? Bom, se você pega por exemplo, uma equação do segundo grau. É certo que a equação do segundo grau sempre tem duas raízes reais? É verdade isso? Toda equação do segundo grau sempre tem duas raízes reais? Não, não, né? Pode ser que ela não tenha nenhuma, não pode? Agora, se eu permitir como soluções da equação do segundo grau números complexos, aí eu posso afirmar que toda equação do segundo grau tem duas raízes, que podem ser reais ou complexas? Aí posso afirmar isso ou não? O que vocês acham? Isso, tem esse porém, elas podem ser a mesma, né? Quer dizer, pode ser que, por exemplo, para essa equação do segundo grau, o 1 seja uma raiz dupla. Então, ele é raiz duas vezes, né? Aí, nesse caso, a gente fala, então, só tem uma raiz. Só tem uma porque, na verdade, o 1 se repetiu enquanto raiz. Então, continua tendo duas. Acontece que elas são a mesma. Aí, Matheus, então, sim, né? Exatamente. Então, nesse sentido, quando eu englobo o conjunto dos números complexos como possíveis soluções de uma equação do segundo grau, então eu posso dizer isso. Toda equação do segundo grau tem exatamente duas raízes, que podem ser complexas, podem ser reais, podem ser a mesma, né? Mas tem exatamente duas. O que Gauss provou, né, o teorema fundamental da álgebra, ele diz exatamente isso, só que não apenas para equações do segundo grau, para equações de qualquer grau. Ou seja, uma equação de grau n pode ser 2, 3, 50, 599, para qualquer equação de grau n tem exatamente n raízes complexas.
Foi isso o teorema que Gauss, o Grande, provou, né? Imagina, né, provar um negócio desse, né? Só para o segundo grau já, né, já daria um trabalhinho. Imagina para fazer, né, tudo, né? Grau N. Então, é isso que diz o teorema fundamental da álgebra, e foi isso que Gauss demonstrou. E para provar isso, estar de posse do conjunto dos números complexos foi fundamental, né? Essa propriedade, ela é falsa se eu só considero o conjunto dos números reais. Então, eu preciso dos números complexos para que haja essa propriedade, né? Para que de fato todas as equações algébricas, né, todas as equações polinomiais de grau n tenham exatamente n soluções. Sem o conjunto de números complexos, isso nunca seria possível. Certo? Então, essa foi uma das grandes contribuições, né, de Gauss na matemática. Ele contribuiu muito também na física enfim, todas as áreas aí que você puder imaginar. Mas aí, e aí aqui a gente está entrando aí com os dois pés no século XIX, mais precisamente ali pelo ano de 1837, a gente vai encontrar, na verdade, sim, um pouco antes disso, né, em 1827, esse outro matemático aqui, alemão, né, assim como Gauss, August Möbius, ele escreveu um livro, né, chamado Cálculo Baricêntrico, e nesse livro ele introduziu a ideia de segmentos de reta. Então ele trabalhou com segmentos de reta representado por letrinhas, mais ou menos como eu fiz aqui, ó, um segmento de reta desse tipo representado por uma letrinha. E ele fazia álgebra com isso, o Möbius, né? E ali, com o trabalho de Möbius, em particular esse livro, né, o Cálculo Baricêntrico que ele escreveu, ali a gente pode dizer que assim, o vetor tomando forma na matemática. Só que, assim, podemos dizer assim, que era o vetor na essência, mas ainda não no nome. O nome vetor ainda não tinha aparecido. Ele viria a aparecer alguns anos depois, né, de Möbius, mas a essência do conceito de vetor já aparecia no trabalho de Möbius. E aí sim, né, ali para 1837, a gente vai encontrar esse sujeito chamado William Hamilton, na verdade conhecido como Sir William Hamilton, ele é britânico, e um cara muito influente na sociedade britânica, um matemático muito importante, de muito peso, e ele fez um trabalho que foi assim, que realmente marcou a história da matemática. Embora não seja um nome muito conhecido, né? Vocês já conheciam o nome Hamilton no contexto da matemática? No contexto da Fórmula 1, com certeza, vocês conhecem o nome Hamilton, né? Mas no conceito da matemática, talvez não, né? Me digam, vocês já conheciam o nome de Hamilton? Não tinha visto aqui sua pergunta, Matheus, mas respondendo, pergunta se ele é o inventor da faixa de Möbius, né, aquela figura infinita. Ele teve contribuições significativas no processo de desenvolvimento do que nós chamamos hoje de topologia, tá? Agora, eu não sei, assim, eu não tenho informação suficiente para te dizer com certeza que foi ele quem estudou pela primeira vez essa faixa, foi ele quem extraiu conclusões, de fato ela ganha o nome dele, então, assim, há uma possibilidade que tenha sido ele, assim, o que eu posso dizer é que o nome faixa de Möbius é em referência a esse Möbius aí, tá? Agora, te dizer com certeza que foi ele quem falou assim, olha, tem essa faixinha aqui que é legal pra caramba, não sei o quê, aí eu não tenho certeza, tá bom? O Pedro está perguntando se é o mesmo da mecânica hamiltoniana. Sim. Quando você vê o nome hamiltoniano aparecer, né, ele aparece muito na física, né, Pedro? Quando você vê esse nome hamiltoniano aparecer, é em referência ao Hamilton, né? É referência a ele, sim. Então, tá certíssimo. Bom, o que Hamilton fez, na real? Né?
ele entendia isso daqui, né? Ele recebeu isso daqui como herança do pessoal que veio antes, né? E, Argan, o Gauss, né? Pessoal que desenvolveu bem essa ideia do número bidimensional, né? O número complexo enquanto dado por... Quer dizer, a gente pode imaginar isso daqui como sendo a mesma coisa que o par ordenado AB. Essa que é a ideia, né? É como se o número complexo fosse a mesma coisa que um par ordenado, né? Quer dizer, o que o par ordenado representa é a mesma coisa que o número complexo representa. E Hamilton tinha essa consciência. E um problema que instigava muito Hamilton era a seguinte pergunta: da mesma forma como a gente entendeu um conceito de número bidimensional, será que existe um conceito de número tridimensional? Quer dizer, a pergunta dele era então o seguinte: será que eu poderia pensar num número z, né? Aí não seria mais número complexo, né? Seria, sei lá, um número tricomplexo, sei lá, qualquer coisa assim, que seria dado assim, ó, A, B e C, né? Isso daqui eu já sei que, beleza, ó, funciona perfeito esse negócio, não tem problema. Agora, será que assim funciona? Então, essa era a pergunta dele. Essa era a pergunta. Era isso que ocupava muito do tempo do Hamilton. Ele queria saber se dava para estabelecer uma ideia de número tridimensional que, claro, preservasse a mesma estrutura algébrica que o número, que números que se prezem devem respeitar, né? Aquela coisa de que eu sei somar números, eu sei multiplicar números, e essas operações, elas têm propriedades importantes e tudo mais. Ele queria tentar transportar essa estrutura algébrica do número bidimensional para o campo tridimensional. E assim, depois de muito pensar, muito tentar concluir sobre isso, ele simplesmente se deu conta de que isso era impossível, né? Ele não, assim, mais do que ele não ter condições, ele não conseguir fazer, ele percebeu que, na verdade, não dava para fazer isso. E isso, de fato, frustrou, assim, né? Isso aqui, essa carinha aqui representa também o sentimento do Hamilton em relação a isso. Até que um dia, e ele narra essa história, ele estava caminhando, né, em direção... É até engraçado o relato do Hamilton, é engraçado porque ele fala assim: eu estava caminhando no que parece ser no que parecia ser uma segunda-feira. Então, olha o nível do cara, né? Parecia ser uma segunda-feira, nem que dia da semana direito ele sabia que era. Parecia ser uma segunda-feira, e de repente veio aquele estalo de onde estava o problema disso daqui não dar certo. Veio aquele estalo assim, e eu percebi que já sei por que não dá certo. Eu estou procurando um número no espaço tridimensional, mas isso é impossível. Para que isso seja possível, eu preciso ir para um espaço de dimensão 4. E ele falou com aquela ideia, assim, ele teve tanta certeza de que aquilo ali era a chave que ele precisava para generalizar esse conceito de número, que ele não conseguiu esperar chegar. Ele estava indo para a universidade, e ele não conseguiu esperar chegar. Ele pegou uma faquinha que ele carregava com ele e escreveu numa pedra que ele achou pelo caminho a ideia que ele tinha tido, para ele poder garantir que, ó, se eu chegar lá e eu esquecer disso aqui, eu vou voltar lá nessa pedra e eu vou copiar aqui, porque vai ficar registrado lá para a posteridade, né? Vocês verem o nível do camarada, né? Matemático é assim, gente. A gente é um pouco excêntrico, tá bom? Mas essa foi a sacada do Hamilton. Eu quero voltar aqui. Parece que eu perdi meu mouse. Deixa eu ver se ele aparece de novo. Aqui. Vou dar um... Isso, beleza. Quero só voltar aqui para ver, vocês devem ter comentários aqui. O Matheus colocou aqui a história dos quaternos. Exatamente, Matheus, a história dos quaternos. Então, a ideia do Hamilton foi essa, né? Foi de
de que se ele quisesse, então o que ele concluiu foi, se eu quero estender a ideia do número bidimensional para uma dimensão maior, essa dimensão não pode ser 3. A dimensão 3 não comporta a estrutura algébrica de número, que é dada pelos números complexos. Precisa ter mais uma dimensão, precisa ser 4. Né? E aí, então, ele teve essa ideia, e aí ele concebeu uma ideia de número que era algo mais ou menos assim. O número seria um Q, né? Um Q que seria dado por algo assim, ó. Sei lá, um W, esse W é um número real, mais x vezes i, x vezes i. Esse i, podemos pensar assim, ó, ele é a unidade imaginária lá dos complexos. Quer dizer, se parasse aqui, a gente está falando dos números complexos. A questão é que não para aqui, né? Esse número ele continua, ele é mais y vezes j. E aqui, o que é j? J é outra unidade imaginária, que tem, digamos assim, ela se difere de i no sentido de que i está numa direção e j está em outra. Né? Se i está numa, sei lá, apontando numa direção, por exemplo, i está apontando para cá, na direção leste, então o j estará apontando na direção norte, algo assim, tá bom? E não parava aqui não, né? Mais z vezes k. E o que é k? Outra unidade imaginária. Então, aqui, na ideia do número, de extensão do conceito de número que Hamilton concebeu, ele precisava de 3 unidades imaginárias, né? Que ele chamou de I, J e K. O I, ele chamou, assim, herança do Euler, que foi quem introduziu a notação I para a unidade imaginária, a raiz de -1. E, claro, uma vez que o I já está estabelecido, fica natural chamar esse de J e esse de K, né? É só a sequência que vem no alfabeto. Né? Então, foi essa a inspiração do Hamilton. A esse tipo de número será dado o nome de quaternio, né? Que é o nome que o Matheus até mencionou aí. Esse aqui são os quaternios. Aqui, W, X, Y e Z são todos números reais. Né? E como é que ele entendia esses quaternios? Hamilton dizia o seguinte, W, aqui nesse contexto, ele chamava de escalar, ou componente escalar do quaternio. Então, esse número tem como componente escalar, no linguajar aqui do Hamilton, W. E quem seriam X, Y, Z? X, Y, Z seria aqui nessa representação do Hamilton, considerado, ele chamava de componentes retangulares, né? Ou projeções em 3 eixos. Aqui, então, ele imagina, do ponto de vista espacial, aqui ele está imaginando um espaço tridimensional determinado por 3 eixos. Tem um eixo I, tem um eixo J e tem um eixo K. E esses X, Y, Z seriam as componentes em cada um desses três eixos. Né? Inclusive, assim, conta-se a história de que nessa representação aqui do Hamilton, isso aqui, assim, logo que Hamilton estabeleceu isso, a comunidade de matemática recebeu essa ideia de maneira muito aberta. Né? O pessoal gostou, digamos assim, né, da ideia dele, e logo isso daqui já estava sendo ensinado nas universidades e tal. Só que o pessoal tinha uma dificuldade enorme de enxergar isso daqui junto com esse W, essa componente escalar dele. Porque, beleza, se eu entendo isso daqui como 3 componentes, né? Aqui seriam 3 eixos, isso aqui seria meio que algo tridimensional, né? E tridimensional a gente enxerga.
Agora, quando eu boto essa componente escalar, parece que eu estou em 4 dimensões, e 4 dimensões a gente não enxerga, nós somos seres tridimensionais. A gente não consegue enxergar direito essa 4ª dimensão. Então, há quem diga, né, há relatos históricos disso, de que, para fins didáticos, foi, num primeiro momento, descartado esse W. Assim, ó, faz de conta, então, para não complicar vocês entenderem a ideia, vamos esquecer o W. Faz W igual a 0. E aí, o que sobra é só isso aqui. E agora, isso é fácil da gente entender de um ponto de vista tridimensional. É algo como, por exemplo, poderia pensar uma flechinha, né, que tem como componentes, assim como aqui, por exemplo, no bidimensional, se era A e B, né, a flechinha tinha componentes A e B, aqui seria uma flechinha, só que no espaço. Aqui tem 2 eixos. Eu teria um terceiro eixo, por exemplo, subindo aqui, ó, né, tendo uma altura aqui para cima, e aí nesses 3 eixos a gente teria, em um deles, componente X, no outro componente Y, no outro a componente Z, né? E esse objeto, né, que tem essas 3 componentes, o próprio Hamilton, né, ou ao segmento de reta, que representa essas 3 componentes, que carrega essas 3 informações, Hamilton dará o nome de vetor. Então, respondendo à pergunta, né, quem foi a pessoa, né, o cara que introduziu o nome vetor na matemática? Foi Hamilton, né? Hamilton foi o cara que fez isso aí, certo? Agora a pergunta é, por que ele chamou esse negócio aí de vetor? Né? Porque então assim, né, só voltando aqui, isso aqui a gente poderia, da mesma forma como a gente fez aqui, ó, a gente poderia entender isso aqui assim, ó, como sendo a mesma coisa que x, y, z. A gente poderia entender isso assim, né? E essa coisa, né, e a representação geométrica em termos de uma flechinha, que Hamilton chamaria de vetor. Agora, por que será que ele usou essa palavra vetor, né? Você sabe o que significa a palavra vetor? Não o conceito de vetor. O conceito de vetor é esse que a gente está passeando, que a gente já tem essa imagem mental formada. Mas a palavra vetor, o que significa? Por exemplo, hoje em dia, né, nos tempos que estamos vivendo, tem bastante gente que está dizendo assim, olha, eu vou evitar sair de casa, eu vou tentar ficar em casa o máximo possível para que eu evite ser um vetor, né? Provavelmente alguns de vocês até já tenham dito essa frase, né? Não, eu vou cumprir aqui minha parte, vou ficar em casa, porque eu não quero ser um vetor, né? Em que sentido a gente usa essa palavra? O que significa essa palavra? Perfeito, Mayumi. O transmissor. Ó, a Elaine está dizendo, algo que leva algo para algum lugar. Perfeito. Aliás, se a gente olhar para a raiz da palavra vetor, ela é a junção de 2 palavras latinas, né? A palavra verro com o sufixo or, né? Or é aquele que faz, né? Então, assim, trabalhador é aquele que trabalha, né? Encanador é aquele que trabalha fazendo o encanamento, né? Enfim, or, esse sufixo or, significa no latim aquele que faz algo. E o verro significa levar, é um verbo que significa levar. Então, nesse sentido, o vector, né, a palavra latina é vector, significa aquele que leva. Então, por exemplo, os romanos, eles chamavam de vector. O vector seria, por exemplo, o carteiro, né? O carteiro é o vector, né? Porque o carteiro leva algo, transmite uma mensagem, né? Então, o mensageiro é aquele que transmite alguma coisa, né? Pode ser uma informação, pode ser um vírus, né? Aquele que transmite algo, esse é o vetor. Aquele que carrega algo, aquele que carrega alguma informação. E Hamilton olhava para isso aqui, né, para o seu quaternio, e especialmente para essas componentes x, y, z, e ele entendia
que elas carregavam a informação necessária para estabelecer a representação geométrica desse objeto, dessa coisa. Então, era natural para ele chamar essas componentes x, y e z de vetor, de vector, né? Porque elas carregavam essa informação a respeito de quais são as coordenadas, as componentes do meu quaterno, né? Daí o nome vetor, né? Fez sentido para vocês o porquê desse nome, porquê de ter usado esse nome? Fez ou não? Matheus está dizendo que não sabia disso. Legal, né? Sim, quando a gente olha assim para esses aspectos da história, assim, realmente é encantador, né? Assim, a gente poder ver assim como as coisas vão acontecendo, vão se desdobrando. Então, assim, percebam, gente, que isso aqui não tem nada a ver com as grandezas, as entidades vetoriais lá, com a regra do paralelogramo, tem nada a ver, né? Isso aqui, a ideia do Hamilton é puramente matemática, puramente algébrica. O que ele queria fazer aqui era simplesmente, era simplesmente estender a noção de número, que a que se tinha era bidimensional, ele queria estender isso para a dimensão maior. Ele viu que com 3 não rolava, mas aí ele conseguiu constatar que com 4, toda a estrutura algébrica aqui era preservada, quando ele foi para esse contexto. Então aqui ele conseguia fazer soma, conseguia fazer multiplicação desses números, respeitando as propriedades que a gente gostaria que fossem preservadas, né, em termos de operações com números. Então a preocupação dele é essa, é puramente geométrica, puramente algébrica, é matemática, né, mas é aqui que o vetor ganha nome, é aqui que o vetor aparece, né. Só que, nesse contexto, a gente percebe que, olha, se eu quero pensar numa representação algébrica para isso, se eu quero pensar numa representação geométrica para isso, eu vou cair na flechinha. E quando a gente falava lá agora deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então, quando a gente falava lá das grandezas vetoriais, né, a gente também, as flechinhas apareceram, né? As flechinhas também apareceram nesse contexto, né? Elas apareceram porque elas representavam bem, né, as grandezas que precisam de intensidade, direção e sentido. Agora, as flechinhas vêm para representar as componentes do quaterno, né? Essas 3 coordenadas aí, elas também têm uma representação por meio desses segmentos orientados. E é aí que as ideias começam a se aproximar. Uma diz uma coisa, outra diz outra, mas ambas têm a mesma representação geométrica, né? É nesse momento que essa palavra vetor, que nasceu ali no contexto, no berço ali dos quaternios, vai começar a transcender os quaternios e vai ganhar a física, né? Vai fazer com que, por exemplo, aquelas grandezas, tipo força, velocidade, aceleração, ganhem o nome de grandezas vetoriais, a partir do conceito de vetor que foi dado pela primeira vez por Hamilton no ano de 1843, precisamente o ano em que ele publicou o seu trabalho sobre os quaternios, né? E como eu falei assim, foi um sucesso, né? Os quaternios explodiram e a galera começou a estudar, e aí, nesse contexto, surgiu esse cara que eu destaquei para vocês, né? Alemão, Hermann Grassmann, sei lá, né? Não sei como pronuncia direito em alemão, Grassmann. Esse, eu me arrisco a dizer que vocês nunca ouviram falar do nome dele. Tô certo ou tô errado? Alguém aqui, não, eu já ouvi falar de Grassmann. Não, né? Não. Se alguém aí já ouviu falar de Grassmann, eu vou ficar muito surpreso, porque é natural que não, né?
E, aliás, eu vou dizer por que não. Né? Tem muito a ver com preconceito também. Grassmann, ele fez um trabalho que foi, assim, pioneiríssimo, pioneiríssimo. O que ele fez só foi ser compreendido, isso, o que ele fez foi no século XIX, né? Ele escreveu um livro, ele publicou no ano de 1844, um ano depois do trabalho dos quaternios do Hamilton, Grassmann publica um livro. E nesse livro, o que ele faz? O livro dele chama O Cálculo da Extensão. Na verdade, o nome é em alemão, né? Eu não sei pronunciar o nome do livro em alemão, mas traduzindo é O Cálculo da Extensão, o nome do livro. E a princípio, a ideia desse livro, ele trabalhou para tentar simplificar algumas ferramentas que eram utilizadas por Lagrange e por Laplace. Aliás, dois nomes que apareceram quando a gente falou da história das matrizes, né, na semana passada, matrizes determinantes, a gente mencionou tanto Lagrange quanto Laplace, né, e no sentido de tentar simplificar algumas ideias, algumas ferramentas que eram utilizadas por Lagrange e Laplace, Grassmann escreveu esse livro, e nesse livro ele fez um negócio incrível. Ele expandiu a ideia de vetor, que era, podia ser pensado em duas dimensões, como no caso dos números complexos, ou em três dimensões, como no caso dos quaternios, né? Ele expandiu a ideia de vetor para uma dimensão arbitrária n, né? Quer dizer, ele destacou, né, e ele observou no livro dele que, olha, a gente pode dar um sentido para a ideia de vetor que não precisa ser só dimensão 2 ou 3, pode ser n. E mesmo nesse ambiente mais geral, eu posso falar, por exemplo, de soma. Existe aí uma certa regra do paralogramo que vale nesse contexto geral também. Eu posso falar de coisas que funcionam nesse ambiente e tridimensional, mas generalizando a dimensão. E ele fez isso nesse trabalho, só que aí vinham alguns poréns, né? O trabalho dele, como eu falei, era incrível, era pioneiro, ele foi o precursor do que nós chamamos hoje de álgebra linear, ou do que poderíamos chamar de análise vetorial, um tratamento algébrico abstrato para a ideia de vetor, né, que é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente estuda álgebra linear. Acredito que alguns de vocês, ao longo aí dos cursos de vocês, passarão por um curso de álgebra linear, e Grassmann, esse cara, ele assim, a gente poderia dizer que ele foi o primeiro cara, foi o cara que inaugurou a álgebra linear. A álgebra linear, ela meio que nasce com Grassmann. Aí você fala, pô, se ele tem essa importância, por que ele é tão, assim, desconhecido? Pois é, a razão é que a galera não entendeu o trabalho dele. Ele era um cara à frente do seu tempo, e a galera não entendeu. Os caras que eram contemporâneos dele chegaram a ler o trabalho dele, e o pessoal falava assim, olha, aquilo é muito complicado de entender, e assim, então esse era um primeiro ponto, era complicado. A escrita dele, as notações eram muito carregadas, muito complicadas, então isso dificultava a leitura do texto dele, mas tinha um outro ponto que pesou muito. O Hamilton não, o Grassmann, enquanto o Hamilton era um cara super renomado, né, era um cara muito conhecido, né, e essa altura já era o inventor dos quaternios, né, o Grassmann, ele era um mero professor de matemática do ensino médio na Alemanha. E aí os caras pegaram, o cara publicou um trabalho aí. Quem é esse cara? Ah, ele é um professor qualquer aí de ensino médio. Vamos ver o que ele escreveu, vai. Aí começou a olhar, pô, isso aqui é complicado demais, esse negócio, acho que não faz nem sentido isso aí que ele está escrevendo, isso aí não tem valor nenhum, não. E aí o trabalho dele foi desmerecido em grande parte por ele não ser membro de uma academia, de um centro científico, de uma universidade, por ele ser só um professor de ensino médio, ninguém deu a mínima, ninguém deu bola para o trabalho dele, né? E isso frustrou ele demais. Ele sabia, né, que o trabalho dele era importante. Tanto é que, isso foi em 1844, em 1862 ele publicou uma segunda edição, na qual ele tentou melhorar a notação, melhorar a escrita, deixar o texto um pouco mais claro, mas não surtiu efeito nenhum, né? Ele continuou, seu livro continuou não sendo bem recebido na comunidade matemática, o pessoal continuou não dando bola para o que ele fez,
embora, assim, né, hoje a gente olha e vê que o que ele fez, assim, foi algo que era muito à frente do tempo dele, mas o pessoal não deu bola, e tanto não deu bola que ele desistiu e foi fazer outra coisa da vida. E ele se tornou um dos ícones, assim, um dos principais nomes da área do conhecimento chamada de linguística, né? Vocês já devem ter ouvido de linguística, né? O estudo das línguas, né? Ele se tornou um dos grandes nomes dentro da linguística, né? Tanto que se você pesquisar o que foi Grassmann, né? Hermann Grassmann, você vai ver que eles vão as enciclopédias elas vão assim chamar Grassmann de um polímata, porque ele passeou por várias áreas. Pois é, de exatas para humanas, exatamente. E está perguntando se ele morreu sem ser reconhecido. Ah, assim, para não dizer que ele morreu sem ser reconhecido, já no final da vida dele, alguns matemáticos começaram a enxergar o valor do trabalho dele. Então, ele começou a ganhar um reconhecimento, ainda muito tímido, mas já no final da sua vida. E em 1878, foi inclusive um ano depois da sua morte, uma terceira edição do seu livro foi publicada. E essa terceira edição explodiu. Aí sim, aí o livro dele ganhou projeção, e aí a galera entendeu, pô, nossa, o que o Grassmann fez era bom, era legal, só que ele já tinha morrido. Ele não viu o livro dele se tornar um best-seller, né? Infelizmente a história dá dessas, né? Ela não é muito justa nesse sentido, mas essa foi, né, resumindo aqui, a história de Grassmann. Esse foi a contribuição que ele deu, e aí a gente vai aqui, e eu já tô encerrando aqui com vocês, tá, gente? Não quero cansar vocês demasiadamente. Nessa história aqui que está caminhando, né, para esse desenvolvimento dessa ideia do vetor, a palavra vetor já surgiu com Hamilton, agora com Grassmann, ela já transcende os ambientes bi e tridimensionais para ambientes mais gerais, né, e agora a história ela se move, por enquanto ela está acontecendo só na Europa. Agora a história ela dá uma deslocada para os Estados Unidos, né? E a gente vai ver então, e aqui percorrendo o nosso museu virtual da história dos vetores, a gente vai ter o nosso próximo personagem, que é um americano, né? Nesse momento da história da matemática que os americanos começam a aparecer de maneira importante. E esse é um nome talvez dos mais importantes, né? Benjamin Peirce, foi um professor da Universidade de Harvard, e ele assim, desenvolveu muitos trabalhos, né? Entre eles, assim, ele era um amante dos quaternos. Ele era assim, foi ele quem assim popularizou, digamos assim, os quaternos nos Estados Unidos, e muito disso em função de um livro que ele escreveu no ano de 1870, chamado de álgebra linear associativa. Então a gente vê esses nomes começando a aparecer, né? E esse livro tinha por objetivo dar um tratamento algébrico, bem estruturado, bem organizado aos quaternions, né? E uma coisa legal de Peirce é que ele orientava muitos alunos, muitos alunos, e entre esses muitos alunos, ele orientou dois matemáticos físicos, né, enfim, escoceses. Um deles, vocês provavelmente nunca ouviram falar, Peter Tate, não sei como pronunciar direito aqui. Estou correto? Vocês provavelmente nunca ouviram falar de Tate, né? Agora, esse foi um dos alunos de Peirce. Esse outro, talvez, alguns de vocês já tenham ouvido falar. James Maxwell. Já ouviram falar de Maxwell? São dois escoceses, né? Foram estudar nos Estados Unidos, foram orientados pelo Benjamin Peirce, e Matheus, não entendi a sua gíria digital. Já. Tá bom. Foi um erro de digitação. Achei que era uma...
Muito bom. Matheus está dizendo que já, né? Já ouviu falar do Maxwell, né? Para quem gosta de estudar física, né? Se interessa, sim, provavelmente já ouviu falar o nome de Maxwell, né? Tem as leis de Maxwell, né? Tem as equações de Maxwell e tudo mais. E de fato é esse Maxwell mesmo. E assim, o que Maxwell fez, né? Foi ele quem, por exemplo, agora assim, já fazendo essa transcendência, né, do que é o vetor do ponto de vista matemático para a física. Então, é Maxwell quem vai separar as grandezas físicas em duas categorias. A categoria de grandeza escalar e a categoria de grandeza vetorial, né? Já entendendo que, olha, as grandezas físicas, elas precisam ser descritas por variáveis. E essas variáveis, elas passeiam dentro de campos, né? Campos de variação. E esses campos de variação contêm objetos matemáticos. No caso das grandezas escalares, elas variam em campos de variação que são numéricos, né? Números reais. Já as grandezas vetoriais são aquelas que variam em campos que são campos vetoriais, ou seja, a variável é o vetor, aquele objeto matemático que apareceu lá no contexto dos quaternions, ele se encaixa como uma luva para descrever essas grandezas físicas que precisam de intensidade, direção e sentido. Portanto, é o vetor que vai servir como variável para as grandezas vetoriais. E é Maxwell quem faz essa distinção. Então, pela primeira vez na história, e aqui a gente já está em meados do século XIX, já caminhando para o século XX, que essa distinção aparece entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Ela já era sentida antes, mas é agora que, de fato, isso fica estabelecido. Há na física grandezas que são escalares e há na física grandezas que são vetoriais, certo? Essa é uma das muitas contribuições de Maxwell. Ok, continuando nesse fluxo histórico aí, a gente vai se deparar com esse outro matemático aqui, William Clifford, também, esse provavelmente vocês não conhecem também, e William Clifford era um defensor, assim, apaixonado do trabalho do Grassmann, né? Então, o que ele fez foi assim, esquadrinhar os quaternos do Hamilton, mas a partir da visão que ele tinha desenvolvido assim, depois de ter se alimentado do trabalho do Grassmann. E o que ele conseguiu fazer foi olhar, por exemplo, lá para os quaternos e ver que os quaternos tinham uma multiplicação meio estranha, meio complicada. Ele conseguiu extrair dos quaternos essa multiplicação e trazer para a linguagem vetorial. E quando ele fez isso, ele conseguiu distinguir dois tipos diferentes, né, de produtos com vetor, né? Um tipo de produto, ele chamou de produto escalar, e o outro tipo de produto, ele chamou de produto vetorial, né? Clifford quem faz isso, e ele apresenta isso numa primeira obra, que, ao que tudo indica, era apenas o primeiro de muitos volumes que ele pretendia escrever, mas como vocês podem perceber, se vocês notaram aí os anos de nascimento e morte de Clifford, ele morreu muito jovem, né? Ele morreu com 34 anos, né? Difícil fazer essas contas. 34 anos. Ele morreu jovem, então o trabalho foi, obviamente, interrompido, mas ainda assim ele deixou contribuições importantes, em particular essa, né, esse estabelecimento do conceito de produto escalar, produto vetorial. E ainda assim, dentro aí desse, né, contexto aí dos Estados Unidos, a gente vai encontrar mais um sujeito aqui, né, Gibbs, né, Josiah Willard Gibbs, e esse cara, ele não foi
tanto pesquisador, ele foi um professor, né? Ele era professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e o que ele publicava eram notas de aula. E as notas de aula do Gibbs alimentaram muitos outros matemáticos e físicos a desenvolver muitas dessas ideias, né, relacionadas aí aos quaternos, e, na verdade, começa nesse momento a acontecer um certo desvencilhamento. Havia o quaterno, mas dentro do quaterno surgiu a noção de vetor. E começa a haver um esforço por parte de muitos matemáticos, né, de tirar o vetor de dentro ali da linguagem dos quaternos e olhar para o vetor como uma entidade assim, independente. Quer dizer, o vetor é o vetor, ele tem a sua estrutura, ele tem as suas operações, né? Com vetor a gente pode fazer soma, né? Como a gente vê, por exemplo, na regra do paralelogramo. No vetor também, eu vou até parar de compartilhar aqui para mostrar melhor aqui para vocês no quadro, né? No vetor, a gente não apenas pode fazer soma, por exemplo, posso somar esse vetor com esse e obter esse terceiro vetor a partir da regra do paralelogramo, mas eu também posso pegar um vetor, aqui eu chamei de U, e multiplicar por número. Eu posso pegar um vetor, multiplicar por um número, e o resultado vai dar um novo vetor. E como é que faz isso? Né? Por exemplo, significa pegar esse vetor U e multiplicar por 2. Significa obter um novo vetor que tem a mesma direção de U, o mesmo sentido de U, mas o tamanho é exatamente o dobro de U. Né? Eu posso, por exemplo, multiplicar esse vetor por -1, né? E eu representei aqui. O que significa multiplicar o vetor U por -1? Significa tomar um vetor que tem o mesmo tamanho, né? Tem a mesma direção que U, mas o sentido agora, por conta desse sinal de menos, é contrário. Né? Então, o vetor carrega toda essa estrutura algébrica. Então, muitos começaram a fazer esse trabalho de, não, o negócio é o vetor. O quaterno é legal, tal, generaliza lá a ideia do número complexo, mas é o vetor o negócio que a gente tem que, de fato, estudar. Tanto é que, hoje, assim, é possível que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar de quaterno. Alguns, eu sei que ouviram, mas tem alguém aqui que nunca ouviu falar que existia esse número, essa generalização de número complexo chamado quaterno? Diz para mim, para eu saber. Diogo, Camila, nunca tinha ouvido falar, né? Pois é, mas de vetor vocês já tinham ouvido falar, né? De vetor já tinham. Então percebam que meio que numa briga, que de fato rolou mesmo, assim, uma briga entre a galera que defendia os quaternos e a galera que defendia os vetores ganharam essa briga, e ganharam projeção, né? E a ideia de vetor se desenvolveu, o conceito de vetor ganhou corpo, ganhou forma na matemática, enquanto os quaternos ficaram meio que, mais ou menos naquele mesmo ponto que Hamilton tinha deixado, né? Talvez com um pouco mais de contribuições. Ok, enfim, né, eu falei, né, que rolou essa briga aí entre quaternos e tal. Dois bons nomes aqui para representar essa briga foram, eu já mencionei, o Peter Tate, né, que tinha sido aluno do Benjamin Peirce, aquele, né, matemático americano, e o outro, esse cara aqui, Oliver Heaviside. O Heaviside, ele era autodidata, né, ele estudou até os 16 anos de idade só, largou escola, largou tudo, e foi fazer outra coisa, e ele estudava, gostava de estudar, principalmente coisas ligadas à eletricidade, né, e ele estudou muita coisa nesse sentido, mas ele era um que defendia muito a ideia de que é vetor que importa, e ele atacava os quaternos e tal. Por outro lado, o Tate era do time dos quaternos, né, e o Tate atacava os vetores, e assim, briga idiota, né, pô, desnecessário, mas, pois é, era assim, e aí, nessa briga, podemos dizer que os vetores ganharam, e então a ideia de vetor começou a se desenvolver, começou a tomar forma, né? O trabalho de Grassmann foi finalmente reconhecido, e a ideia de vetor passou a ganhar esse ar mais amplo, mais geral, né? O vetor pode ter dimensão 1, pode ter dimensão 2, pode ter dimensão 3, pode ter dimensão 4, pode ter dimensão n, qualquer coisa, né?
E aí o pessoal começou a perceber que, olha, os vetores, eles carregam uma estrutura, algébrica, né? Eles carregam... Eu mencionei aqui o nome do, do Oliver Heaviside, mas eu acho que eu esqueci de projetar. Já que eu mostrei a carinha de todo mundo, né? Não vou deixar só do Heaviside para vocês. Então, aqui tá, né? O Heaviside, uma foto bastante casual, né? Esse é o cara, né? E então, assim, pô, essa entidade, né, o vetor, ele compartilha de estruturas que são muito parecidas com a dos números, né? Por exemplo, números eu posso somar, né, eu posso multiplicar, e vetores também, eu posso somar vetores, eu posso, por exemplo, multiplicar vetor por número, né, eu posso multiplicar um vetor por um número real, e eu sei o que isso significa, né, o resultado dá um novo vetor, e essas operações que a gente consegue fazer com vetores, elas respeitam propriedades que são muito parecidas com as propriedades de número. Aquelas propriedades, né, por exemplo, somar dois números, A mais B é a mesma coisa que somar B mais A, né? Vetor também, e uma série de outras propriedades que são assim como são válidas lá para números, são válidas para os vetores também. E aí a ideia de vetor, ela vai se ampliando a ponto de passar a ser entendida na matemática como representando uma estrutura específica. E, nesse sentido, a gente abstrai o conceito de vetor da seguinte forma: olha, se você tiver um conjunto de objetos que tem operações de soma e de multiplicação por escalar, multiplicação por número real, de modo que essas operações satisfaçam essa lista de propriedades, uma lista lá de umas 8 propriedades, então a gente vai chamar esse objeto de vetor, né? Então, nesse sentido, o conceito de vetor, ele transcende as flechinhas, aos segmentos orientados, ou, né, a essas variáveis que descrevem grandezas vetoriais da física, e passam a ser qualquer objeto dentro de um conjunto que tenha uma estrutura vetorial. E o que é ter estrutura vetorial? Ter operações desse tipo que respeitem essas operações. E aí, nesse sentido, eu falei para vocês que eu ia linkar com as matrizes, né? O conjunto das matrizes, né? Se eu pensar, por exemplo, no conjunto de todas as matrizes que tenham dimensão 2 por 2, vamos pensar mais simples. Pensa no conjunto de todas as matrizes que tem duas linhas, né? Duas linhas e duas colunas, certo? Nesse conjunto de matrizes, vocês concordam que eu consigo somar duas matrizes? Né? Posso somar duas matrizes, não posso? A gente sabe somar matrizes. E eu também posso multiplicar um número por uma matriz. Vocês sabem como que multiplica um número por uma matriz? Como que faz? Você tem, por exemplo, vou fazer aqui. Você tem um número, né, 2, e você quer multiplicar esse número por uma matriz. Por exemplo, 1 menos 2, 0 e 3. Como é que faz para multiplicar o número 2 por essa matriz? Multiplica cada entrada da matriz pelo número, é o que está dizendo o Guilherme. É exatamente isso. É a maneira mais intuitiva que poderia ser. Ou seja, isso aqui é 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Né? Isso. E, então, olha só, com matrizes eu posso somar, matrizes eu posso multiplicar por número, e essas operações de soma de matrizes e de multiplicação por número real respeitam todas as propriedades que a soma de vetores e a multiplicação de vetor por número satisfazem. Então, se isso acontece na estrutura desse conjunto formado por matrizes, a gente vai, nesse contexto, dizer, olha, então, podemos dizer que matrizes são um tipo de vetor, né? Porque elas respeitam essa estrutura vetorial, né? É aí que a gente transcende a ideia de vetor para qualquer elemento pertencente a um conjunto que tenha essas duas operações
e que satisfaçam essa lista de propriedades. E aí a ideia de vetor, ela se amplia, né? Por exemplo, matrizes podem ser vetores nesse sentido, funções podem ser vetores nesse sentido. Função também, eu posso somar duas funções, eu posso multiplicar função por número, né? E vai respeitar as mesmas propriedades. Então, função também pode ser vetor, né? Nesse sentido, a ideia de vetor, ela muda. O vetor passa a ser qualquer elemento dentro de um espaço vetorial, né? E aí aqui, ó, 9h53 da noite, e eu, digamos que, acabei de terminar um curso intensivo de álgebra linear dado em uma única live para vocês, né? Infelizmente, não dá equivalência na álgebra linear dos cursos de vocês, tá? Né? Quem dera desse, mas não dá. Mas isso tudo que eu falei para vocês é o cerne, é a gênese da álgebra linear. E a álgebra linear, em essência, ela visa estudar vetores, né? É para isso que ela serve. A Emily está perguntando o nome do último matemático. Acho que o último que eu mencionei aqui foi o Heaviside. Não sei se é esse que você está perguntando. Deixa eu colocar aqui. Mas se for esse, é esse o nome aqui, tá? Oliver Heaviside. Na verdade, ele não era matemático. O Heaviside, ele era físico, né? Físico, assim, autodidata, né? Ele assim, desenvolveu muita coisa na física, mas o nome dele, ele é importante na matemática, assim, tem muita coisa que as ideias dele contribuíram e tal. Mas, então, respondendo a sua pergunta, esse é o nome, né? Oliver Heaviside. E, bom, era isso, gente. Eu não tinha intenção de ficar 2 horas aqui com vocês, mas fiquei, né? Mas gostaria de ouvir vocês, saber se valeu a pena, se abriu um pouquinho aí os horizontes para o significado do conceito de vetor, para o sentido, né, por trás do conceito de vetor, né? Valeu, Luiz, legal, muito bom, muito bom. Quero continuar aqui ouvindo vocês. Enquanto isso, vou já me despedir do pessoal que estiver assistindo lá no gravado, no YouTube. Obrigado aí por acompanhar. Espero que tenha feito sentido para vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo.